chegou uma aula de cinemática aí, é importante. Uma pequena revisão para a prova, para o esquema, alguma coisa que tu precisa assim, ó, rapidamente lembrar, entender o que é um movimento retilíneo uniforme e um movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos dar uma revisada? Simples, mas uma revisadinha? Vamos lá. Pode passar a bundinha. Olha só o que nós temos agora. Nós temos aqui um movimento chamado de movimento retilíneo uniforme. Então, lembrar das características desse movimento, que ele faz parte de um modelo que acontece rapidamente, mas ele tem assim, ó, uma característica: distâncias iguais em tempos iguais em uma trajetória retilínea. Tá? Memoriza isso. O MRU, ele vai ter um procedimento em uma trajetória reta, certo? Então, vocês observem, característica retilínea. Se a distância vai ser igual em tempo igual, o móvel está percorrendo sempre o mesmo tranco, correto? Para vocês entenderem assim, ó, quando eu disse que ele acontece rapidamente, ao exemplo, pensa numa fábrica que vai sempre colocando refrigerante, certo? E colocando a tampa. Então tem um espaçamento entre as garrafas. E essas garrafas vão estar se movendo, se deslocando ao longo da esteira. E aí aquele refrigerante, água, suco, vai entrando dentro da garrafa e percorrendo espaços iguais em tempos iguais. Certo? Para vocês entenderem a lógica de ter uma trajetória retilínea, num certo trecho, os espaços serem iguais em tempos iguais, portanto, traz como consequência uma velocidade constante em módulo diferente de zero. Um item importante, quando nós temos o MRU. No MRU, a aceleração ela é nula. Não existe aceleração no MRU. É proibido ter movimento, no movimento retilíneo uniforme, ter aceleração. Porque a definição de aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo. Mas como a velocidade ela fica constante, obrigatoriamente nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma variação de velocidade zero. O fato de ter velocidade constante, você entendeu? O fato de ter velocidade constante obriga a variação da velocidade ser nula. Então, zero dividido pelo intervalo de tempo, obrigatoriamente vai dar uma aceleração tangencial nula. Não tem obrigação de ter aceleração. Outra coisa, o vetor velocidade, aí claro, o cara tem que ter uma noção, tem que ter uma ideia do que é o vetor, que o vetor tem um módulo, tem uma direção, tem um sentido, é uma flecha. Mas o vetor velocidade no MRU, ele também vai ser constante. Ele vai ser constante em módulo, ele vai ser constante em direção e ele vai ser constante em sentido. Tá? Obrigatoriamente, essa é uma etapa do movimento retilíneo uniforme. Agora, também nós podemos inserir um movimento retilíneo uniforme quando nós fizermos uma abordagem, por exemplo, na primeira lei de Newton, correto? Primeira lei de Newton diz que a força resultante tem que ser zero. E como a força resultante tem que ser zero, obrigatoriamente uma idealização de equilíbrio é quando o corpo, quando o ponto material, quando o objeto, eles estiverem em movimento retilíneo uniforme. Então, resultante zero, nós vamos ter aceleração zero e o corpo, o ponto material, o objeto vai estar obrigatoriamente com uma aceleração zerada. Então, vale ali também uma concepção de princípio de movimento retilíneo uniforme. Certo? Pode passar, que nós temos agora, assim, uma equação clássica, um rápido cálculo da equação da distância percorrida, pessoal. Nota, o velho e bom macete da velocidade média. Delta S, velocidade intervalo de tempo. O famoso Deus vê tudo, correto? Então, nota, se as distâncias serão iguais e os intervalos de tempo serão iguais, distâncias iguais e intervalos de tempos iguais, obrigatoriamente nós vamos ter uma velocidade constante e diferente de zero, correto? Claro que daí pode entrar aquela ideia de movimento progressivo, correto? Podemos associar aí, quando o móvel se desloca a favor
de um eixo de referencial, porque o referencial sempre é um eixo. Então, se o móvel se deslocar a favor do eixo de referencial, nós vamos ter uma velocidade positiva, nesse caso será uma velocidade constante e positiva. Caso o móvel se deslocasse em sentido contrário ao eixo de referencial, nós teríamos uma velocidade negativa. Leia-se assim, ó, pessoal, quando o movimento ele é progressivo, correto? A velocidade vai ser positiva. Então, dizer velocidade positiva e dizer movimento progressivo é porque o móvel está andando a favor do eixo do referencial. Caso agora o móvel estiver em movimento retrógrado, ou seja, com velocidade negativa, ele vai estar se deslocando em sentido contrário ao eixo do referencial. É bom a gente dar uma lembradinha sempre, é bom a gente ter essa noção para que a gente possa ir se ajudando, assimilando as ideias de uma maneira muito legal. Aqui nós temos uma função horária da posição, pode ir largando, olha só, a equação, o velho e bom macete do sorvete, correto? Onde S0 representa a posição inicial, onde V representa a velocidade, correto? Constante e diferente de zero, vamos supor que estejamos trabalhando em uma trajetória retilínea. Nós vamos ter um T de instante, que está ocorrendo o fenômeno, e o S vai ser a posição. Professor, é um dia que a gente aplica esse tipo de exercício de questão. Esse tipo de exercício de questão é muito utilizado num exercício de perseguição de encontro. Tu tem que montar a equação horária para um móvel em MRU e para um móvel também em MRU. Mas aí tem que observar se eles vão estar andando, né, no mesmo sentido, né, do eixo de referência. Então aí ambos teriam velocidades positivas e vamos supor que sejam constantes. Tu vai montar uma equação sorvete para o móvel A, tu vai montar um sorvete para o móvel B. Quando acontecer o encontro, tá, claro, aquele que tiver maior velocidade, constante no caso, vai alcançar pela lógica, aí nós vamos ter que igualar as funções horárias das posições, certo? Eu estou falando assim meio rápido, ou estou dizendo as coisas, mas depois nós vamos resgatar em uma aula, em um exercício, o tal do encontro dos móveis, correto? Agora um modelo teórico. Um detalhe ainda, se os móveis estivessem andando em sentidos contrários, correto? Tu ia montar a função sorvete para o carro A, montar a função sorvete para o carro B, por exemplo, mas o carro B, se ele estiver andando em sentido contrário ao eixo de referência, tu vai ter que colocar, para o móvel B, tu vai ter que colocar obrigatoriamente o sinal da velocidade negativa. Aí encaixa aquilo que eu tinha dito anteriormente, a velocidade ser negativa, o movimento vai ser retrógrado. Se a velocidade é positiva, nós vamos ter um movimento progressivo. Muito bem, meu anjo. Podemos passar agora já idealizando um movimento retilíneo uniformemente variado. Olha só o que nós temos. O MRV ele tem uma circunstância assim de mais detalhe. Por quê? Porque no MRV a velocidade ela não é mais constante, não. Se no MRU a velocidade era constante, agora no MRV a velocidade ela varia. Essa velocidade ela vai variar uniformemente. Olha só. Então, um exemplo clássico, vamos supor que você esteja assim de 0, 1, 2, 3 e se vai, né? 4 segundos, tá? Vamos supor que fosse tempo aqui, ó, só para ficar legal. 0, 1, 2 segundos, se tivéssemos um cronômetro analisando, tá? O movimento dessa bolinha aqui, dessa esferinha que está numa canaleta reta, retilínea, certo? Vamos pensar numa canaleta retilínea. Então, tu solta uma bolinha, tu solta uma esferinha nessa canaleta e vamos supor que nós vamos ter esse tipo de mudança de velocidade. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e assim por diante. Eu tenho um exemplo que a velocidade está variando de 2 em 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tá? E o que está ocorrendo nos meus intervalos de tempos aqui, ó, está variando de 1 em 1. Correto? Então, quando nós temos um MRV, a velocidade tem que variar uniformemente. Ela tem que variar, mas as variações vão ter que ser iguais. Você está entendendo, Cordão? Tá? A velocidade, ela vai variar uniformemente. E aí, as variações de velocidade serão iguais,
Olha só. E os intervalos de tempos também serão iguais. Correto? Ó, variou nesse meu humilde exemplo aqui, ó. Aconteceu uma variação de 2 metros por segundo, de 2 metros por segundo, de 2 metros por segundo e assim por diante. E os intervalos de tempo foram de 1 em 1. Então, a aceleração vai ser a característica marcante desse movimento, que ele é movimento retilíneo e uniformemente variado. Acontece numa trajetória reta, a velocidade varia uniformemente. Correto? Ela tem isso aqui, na verdade, seria uma sequência, seria uma progressão aritmética, a velocidade variando. Correto? Claro, isso é conteúdo de matemática, né, do segundo ano. Aqui a gente está fazendo uma abordagem de cinemática, matéria do primeiro ano, mas se a gente tivesse que classificar a velocidade variando uniformemente, nós temos uma sequência de progressão aritmética, está mudando a velocidade uniformemente, ou seja, tu tem uma razão, tá? Sucessor menos antecessor, aí você vai ter a variação da velocidade. Se essa variação da velocidade for igual em intervalo de tempo igual, a aceleração será constante e diferente de zero. Essa é a bandeira do MRV. No MRV, a aceleração é constante e diferente de zero, tá? No MRU, quem era a bandeira do MRU? Certo? Era velocidade constante e diferente de zero. Só que no MRU não tem aceleração, é a primeira lei de Newton. Aqui no MRV, a velocidade vai variar uniformemente, tem aceleração, e se a gente tivesse que classificar como sendo um movimento, né, em termos de dinâmica, classificação do movimento em termos da dinâmica, seria a segunda lei de Newton, onde existe uma aceleração, existe uma força resultante, diferente de zero. Certo? Pode passar. Nós temos agora, eu vou dar uma apagadinha aqui, as características, ó, as características do MRV. Vamos dar uma repassada, certo? Vamos dar uma repassada nas características. A trajetória vai ser retilínea, não vai ter uma aceleração, uma tal de aceleração centrípeta, porque a aceleração centrípeta só ocorre quando é curva. Aqui eu tenho uma trajetória reta, então esqueça, certo? A tal da aceleração centrípeta. Professor, né, no MRV tem aceleração centrípeta? Não. Como é que vai ter aceleração centrípeta se a aceleração centrípeta só aparece em uma curva? Correto? Eu nem tinha citado no MRU, mas agora eu quero trazer isso para vocês. Correto? Se numa proposição, numa questão, num teste, num exercício do Enem, aparecer no MRV tem aceleração centrípeta, tu vai obrigatoriamente tirar esse detalhe aí. Se ele tentar te enrolar numa proposição, numa alternativa, ele tentar dizer no MRV está presente a aceleração centrípeta, enrolando, tu vai tirar. Porque no MRV a trajetória é retilínea, então a aceleração centrípeta está descartada. Só que toma cuidado aqui, Papudão. Olha só, a velocidade varia uniformemente, então tem a presença de uma outra aceleração, correto? Existem duas acelerações, a aceleração tangencial, que é o que está valendo aqui, ΔV pelo ΔT, e existe a aceleração centrípeta, que se manifesta numa curva. Numa próxima aula de movimento circular uniforme, a gente, né, bate em cima da aceleração centrípeta, correto? Então, no MRV, fechando, no MRV tem aceleração, ΔV por ΔT. Essa aceleração é constante e diferente de zero. Não tem aceleração centrípeta, porque a trajetória no MRV é reta. Toda vez que for reta, não tem centrípeta. Tá? Correto? Se ligou nisso, nesse detalhe, se tem uma aceleração diferente de zero, existe uma força resultante diferente de zero. Aí seria a segunda lei de Newton. Claro que isso nós vamos falar, nós vamos esmiuçar mais à frente, mas agora, tá? Como é uma revisão que a gente está tocando, falando, é bom que você tenha, tá, esse vínculo cinemática, né, e a classificação da cinemática do MRV dentro da dinâmica, ou seja, linkando as leis de Newton. Muito bem, vetor velocidade ele é variável, porque ele vai ser variável em módulo. Tá? A direção e o sentido podem ser mantidas o mesmo, o módulo pode estar andando sempre na mesma direção e sentido, na mesma reta, correto? Agora, o módulo está variando uniformemente, então, por isso que é variável. Olha só, é variável
certo? Mas variável por quê, professor? Em módulo, correto? Pode passar, queridona? Nós temos aí, ó, presta atenção, certo? Presta atenção, Cabudão, correto? Presta atenção, correto? Pode passar, querida, só um detalhezinho para vocês de classificação da MRV. Para a gente saber se o movimento ele é acelerado ou retardado, olha só, movimento acelerado é aquele quando nós temos velocidade e aceleração apontando para os dois vetores apontando para o mesmo lado, correto? Pode ser assim ou pode ser assim, correto? O porquê do positivo e do negativo, prof? Porque nós temos aqui, ó, como a aceleração e a velocidade são vetores, ó, se o móvel acelerar, né, se o móvel estiver se deslocando a favor do eixo de referencial X, ele tem uma velocidade positiva, ele é progressivo, mas ele também acelera a favor do eixo X. Então ele tem uma aceleração positiva. Nota aqui, ó, o movimento ele é progressivo por causa do sinal da velocidade. E ele é acelerado porque a velocidade e a aceleração estão no mesmo sentido, correto? Aceleração tangencial, no caso, na mesma direção e sentido. Então nós dizemos que esse movimento, ele é um movimento acelerado. Ou seja, coincidindo os sinais, positivo, positivo, mais e mais, dá mais. Um macetezinho aquele, né? Mais vezes mais, dá mais. Agora, isso aqui também, ó, é um MRUA. Isso é um exemplo de MRUA. E isso aqui é um exemplo de MRUA. Agora, se o móvel estiver se deslocando, contrário ao eixo de referencial, sua velocidade é negativa, e ele acelerar em sentido contrário também ao eixo de referencial, ele vai ter uma velocidade negativa. Nota, mas como, professor? Ele vai acelerar e se deslocar em sentido contrário ao referencial. Pensa no sentido contramão. Se tu pensar no sentido contramão, show de bola. O cara está andando em sentido contramão e acelerando contramão. Loucão, cara, né? Crisão, loucão, cara, acelera e se desloca contra o eixo referencial. Nota, aqui nós temos uma velocidade negativa, correto? A velocidade vai ser negativa, mas combinando menos vezes menos, dá mais. Isso aqui dá um movimento acelerado. Então aqui o movimento é progressivo, acelerado. E aqui o movimento ele é retrógrado, acelerado. Pode passar, meu anjo? Mais um detalhezinho. Vou dar uma apagadinha aqui, ó, correto? Para vocês terem essa ideia. Quando nós temos um movimento acelerado, o movimento será acelerado se a velocidade e a aceleração possuírem o mesmo sinal. O módulo da velocidade tem que aumentar. Por sua praticidade da gente entender o movimento acelerado. Praticidade é quando o módulo da velocidade aumenta. Pensa no cara acelerando, pisando no acelerador. Correto? Beleza? Pode passar? Agora nós temos o que? Nós temos aqui, ó, nós temos o MRUR. Só volta mais um pouquinho, meu anjo. Vamos ver, voltar um detalhezinho aqui. Ah, tá. Que tal? Quando o movimento ele é retilíneo uniformemente retardado. Quando nós temos um movimento retilíneo uniformemente retardado, o móvel se desloca a favor do eixo de referencial, a velocidade é positiva, mas ele está freando. Então a aceleração está em sentido contrário ao eixo do referencial. Ele se desloca a favor do eixo, velocidade positiva, mas ele tem uma frenagem, está brecando. Correto? É quando o carro está andando no sentido da mão e ele está freando. Correto? Então, velocidade positiva porque é a favor do eixo. Mas a aceleração, ó, no caso desaceleração, né, está em sentido contrário ao eixo de referência. Então, quer dizer, nós vamos ter uma aceleração negativa. Então, positivo, progressivo. E combinando velocidade e aceleração, ó, mais vezes menos, vai dar menos. Então, esse movimento ele é retardado. Essa é uma possibilidade. Essa é uma possibilidade de MRUR. Agora, é outra possibilidade aqui, galera. Ó. Certo, pessoal? Se o móvel se deslocar em sentido contrário
ao eixo de referencial, ele tem uma velocidade negativa, mas aí o cara se dá por conta que ele está andando em sentido contramão. Aí ele começa a fazer uma freagem, tá? Ele começa a brecar. Então a velocidade vai ser negativa e a aceleração nesse caso vai ser positiva. Mais uma vez, ele anda em contramão, mas depois ele se deu por conta. Mas eu estou errado, eu não posso andar assim porque senão eu vou causar um acidente. Então, ele breca e com a postura do vetor velocidade com aceleração positiva. Então, a velocidade é negativa, o movimento ele é retrógrado, e se tu combinar menos vezes mais, isso aqui vai dar menos. Então, pode passar. Nós temos agora aqui, vamos ler esse material, o movimento será retardado se a velocidade e a aceleração possuírem sinais opostos. De uma forma prática, o movimento ele vai ser retardado quando o módulo da velocidade ela diminui. Fechou? Certo? Você entendeu, Papudão? Correto? Esse é muito importante, esse detalhe. Pode passar? Olha só, aqui nós temos rapidamente as equações matemáticas. Claro que isso aqui tem que servir para um exercício, ok? Mas nós temos a função horária da posição, o vulgo sorvetão, ok? Onde nós temos a posição inicial, a velocidade inicial, correto? E a aceleração, o instante ao quadrado, sobre 2. Nota, é sorvetão porque tem aceleração. Sorvetão. Antes era sorvete, né? Lá para o movimento uniforme. Agora aqui é sorvetão porque tem aceleração. Rimou, né? Perfeito? Tá? Então nós temos que desdobrar. Próxima aula de cinemática, nós temos que mostrar exercícios para vocês, tirando, esmiuçando o que é a posição inicial, né? Dado uma equação para vocês. Vou mostrar para vocês, item a item, como isso funciona, correto? Posição inicial, velocidade inicial, aceleração. A retirada de dados. Pronto. Mais uma equaçãozinha aí para vocês. A velocidade agora, pode clicar, a equação velocidade, ó, V igual a VO mais a T. Tem até uma macetezinha aqui, meio bandidinha, né? Meio safadinha, né? Do vovô e da vovó, correto? Tá? Então, VO, velocidade inicial, o A de aceleração e T, o instante considerado. Isso aqui é para ele saber a velocidade instantânea. Essa função horária da velocidade é uma função para nós descobrirmos a quanto no instante X lá, correto? Ou no instante 1 segundo, para ser mais específico, 2 segundos, 3 segundos, quanto será essa velocidade? Por isso que é chamada de velocidade instantânea, correto? E para a gente fechar nossa aula, nós vamos ter aqui, ó, a equação de Torricelli, certo? Nós vamos ter V ao quadrado igual a V0 ao quadrado, mais 2A delta S, correto? Nós vamos ter uma equação matemática que vai nos posicionando, uma maneira de fazer o cálculo sem precisar do tempo, correto? Sem haver necessidade do tempo. Olha só. Então, essa equação matemática de Torricelli é uma combinação do sorvetão com vovô e vovó, certo? Se tu pegar V igual a VO mais a T, se tu pegar a equação sorvetão, se tu juntar as duas equações, obrigatoriamente nós vamos chegar numa equação independente do tempo. Professor, por que a gente usa tanto a equação de Torricelli? Nós usamos tanto a equação de Torricelli por um motivo, por causa, né, da não dependência do tempo. Por isso que é chamada de equação matemática independente do tempo, correto? Muita atenção nesses procedimentos, né, matemáticos, cinemáticos que nós temos, as características do fenômeno, o link entre a cinemática e a dinâmica, correto? Em primeira e segunda lei, claro, primeira para o MRU, segunda lei nós temos para o MRV. É importante que vocês façam essas abordagens, porque numa prova ela pode abordar o termo equilíbrio ou não equilíbrio, correto? Isso é fundamento, muito legal para uma prova, correto? Você gostou, Papudão? Certo? Você gostou mesmo? Na próxima videoaula nós vamos ter sobre cinemática e exercícios. Certo? Um abraço para vocês. Tchau!